Jesus está dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor está falando aqui na essência de ter uma experiência espiritual que passa a desencadear eventos na nossa vida que nos dão a certeza, convicção e experiência de que realmente existe algo muito maior do que nós conhecemos ou ouvimos falar. Aquele que anuncia o evangelho, aquele que prega a palavra de Deus, recebendo ela primeiramente no seu coração e crendo nos efeitos que ela causa na vida do homem, passa a ter experiências que ao homem natural, ao comum, não lhes é permitido, porque aquele que prega o evangelho, o Deus deste evangelho se revela a ele. Quer ter experiência com Deus? Conheça a sua palavra. Ninguém terá uma experiência com Deus sem primeiro conhecer e pregar a sua palavra. Comece a dar testemunho do poder de Deus e você conhecerá o poder de Deus. Anuncie o amor de Deus e você verá o amor de Deus derramado na tua vida. Quanto mais você falar a respeito de Deus, mais você escutará a sua voz e ouvirá Deus falar também por teu intermédio. Pregar o evangelho. Pregando o evangelho, você gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E aquele que ouve o evangelho e crê e é batizado, esse recebe o maior de todos os milagres, que é a salvação. Nós servimos a um Deus de milagre. Eu creio que para Deus nada é impossível, como diz Lucas 1,37. Eu acredito no poder que Deus detém sobre todas as coisas, e em todos os milagres que estão na Bíblia, e inclusive em outros que o Senhor é capaz de realizar. Porque como mesmo disse o apóstolo João, no final do seu evangelho, que ainda existiam muitos outros milagres. E aqui ele usa uma hipérbole, se referindo que se usasse todos os livros do mundo, não seria o suficiente para contar tudo quanto Jesus fez e ensinou. Mas o Senhor disse que aquele que crer nele faria os mesmos sinais e os faria maiores ainda. Então a dimensão do milagre de Deus, do agir de Deus, não se limita somente ao que está na Bíblia, porque Deus é muito maior do que aquilo que está registrado na palavra. Um dos conceitos primários que damos em interpretação bíblica, quando alguém está iniciando o conhecimento das Escrituras, é imaginando assim, um bolo enorme. Imagine um grande bolo, capaz de alimentar aí uma multidão, nessas festas que fazem, com bolos de milhares de fatias. Pegue um bolo imenso desses e sirva uma fatia pequena. Essa fatia pequena, ela representa, nesse exemplo, nesta parábola, representa a Bíblia comparada com Deus. Deus é ainda muito maior. E a nossa capacidade humana limitada já não consegue interpretar e entender e armazenar tudo que está neste livro, tudo que está na palavra de Deus. Deus tem ainda muito mais para nos revelar, e passaremos a eternidade inteira com Ele, aprendendo dele continuamente.